Uma pergunta que ficou no ar depois dos ataques de 8 de janeiro é: quem financiou tudo aquilo? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo num relatório que tenta responder exatamente isso. É o relatório Agrogolpistas, uma investigação do Observatório Jornalístico de olho nos ruralistas. Vamos entender o que eles descobriram. O ponto de partida de toda essa história é um depoimento, olha, bombástico. Pensa na cena. O tenente-coronel Mauro Cid, que era uma figura central no governo Bolsonaro, conta que recebeu R$ 100 mil em dinheiro vivo. E para quê? Para financiar um plano de golpe. O mais intrigante é de onde veio essa grana. Segundo Cid, a única pista que o general Braga Neto deu foi que o dinheiro veio de alguém do agro. E aí ficou essa grande interrogação, né? Alguém do agro. Mas quem? Quem exatamente é esse pessoal do agro? A delação do Cid jogou luz sobre o financiamento, mas deixou os nomes na sombra. E é essa pergunta que as investigações oficiais até então não tinham conseguido responder de forma clara. Pois bem, é aí que entra o documento que a gente vai analisar hoje. O relatório Agrogolpistas nasceu justamente para tentar preencher essa lacuna, para dar uma resposta mais sistemática, sabe? Para ir a fundo e descobrir quem poderiam ser esses financiadores. E olha, não foi um trabalho pequeno não, foram 4 meses de investigação. A equipe do De Olho nos Ruralistas mergulhou nos dados de quase 1.500 pessoas e empresas que já estavam sendo investigadas por ligação com os atos. O trabalho deles foi cruzar tudo isso para achar as conexões com o agro. O objetivo era um só: finalmente botar nome e sobrenome nesse tal pessoal do agro. E depois de todo esse pente fino, eles chegaram a um número: 142. O relatório aponta que foram identificados 142 fazendeiros e empresários do agro que teriam, de alguma forma, dado suporte seja logístico ou financeiro para essa tentativa de golpe. Ok, 142. Mas só o número não diz tudo, né? A investigação foi além. Eles quiseram saber quem são essas pessoas, de onde elas vêm, como elas agiram, e ao fazer esse mapa, eles descobriram um padrão geográfico muito, mas muito claro. Dá uma olhada nisso. É uma concentração geográfica impressionante. O relatório mostra que 71% de todo mundo que foi identificado está numa região específica do Brasil, o chamado Arco da Soja. E mais impressionante ainda, mais da metade, 52%, vem de um único estado, o Mato Grosso, que é tipo o coração do agronegócio de soja do país. Tá, mas como essa galera teria ajudado na prática? O relatório separa os 142 em 4 grupos principais. A maioria esmagadora, 64%, são donos de caminhões. A alegação é que eles cederam os veículos para os bloqueios nas estradas e para os acampamentos em Brasília. Depois vem um grupo menor que teria bancado a estrutura dos acampamentos, sabe? Ônibus, barracas, banheiro químico. Outros teriam mobilizado gente para o 8 de janeiro. E, por fim, um grupo bem pequeno que teria ajudado os planejadores daquele atentado à bomba no aeroporto. Para a gente entender melhor como isso funcionava, o relatório traz um exemplo bem concreto que ajuda a dar uma dimensão do suposto envolvimento. Vamos falar do clã Bedladin, lá do Mato Grosso. E olha, segundo a apuração, não estamos falando de gente qualquer. A família Bedin, por exemplo, é uma das fundadoras de Sorriso, no Mato Grosso, que é simplesmente o maior centro produtor de soja do mundo. 10 membros da família estão nessa lista dos 142. O relatório alega que eles, junto com outra família, os Lermen, enviaram 28 caminhões para os acampamentos em Brasília. 28! O negócio foi tão sério que o patriarca da família, o Argino Bedin, teve que ir depor no Congresso. Mas a história não para por aí, nos indivíduos e famílias. A investigação seguiu o rastro do dinheiro e, bom, o que eles encontraram foi uma conexão que vai muito além das fazendas. A coisa chega em grandes corporações, inclusive multinacionais. Aqui está um ponto central do relatório. A tese de que esses produtores rurais não são figuras isoladas. Pelo contrário, a investigação argumenta que eles estão totalmente integrados nas cadeias financeiras globais. Ou seja, os laços deles vão muito além do Brasil. E quando a gente fala em laços financeiros, o relatório dá nome aos bois. A apuração mostra que essa galera da lista tem negócios, contratos de fornecimento, empréstimos com gigantes do mercado. Nomes como Syngenta, BTG Pactual, Santander, John Deere, só empresa grande. E para ilustrar, o relatório traz 2 casos bem emblemáticos. Olha só, o primeiro é da Agrocim, uma empresa parceira da gigante Syngenta.
Segundo o relatório, a AgroSim teria enviado 4 caminhões para os acampamentos. E o detalhe, mesmo depois disso, em 2024, ela recebeu um prêmio de excelência da própria Syngenta. O outro caso envolve o BTG Pactual, banco que teve o ex-ministro Paulo Guedes como um dos fundadores. A investigação aponta que o banco tem contratos de compra de soja com 10 dos investigados, incluindo, veja só, o Argino Bedin, aquele do clã que a gente falou agora há pouco. E é aqui que a narrativa do relatório chega no seu ponto mais, digamos, crítico. Ele começa a traçar um paralelo entre o que aconteceu com quem invadiu os prédios no 8 de janeiro e o que aconteceu com quem supostamente financiou tudo. Primeiro, vamos ver a posição oficial da Polícia Federal sobre isso. O diretor-geral, Andrei Rodrigues, veio a público e disse que a investigação não conseguiu achar mega-financiadores. A ideia que ele passa é que não existia, sei lá, 1 ou 2 bilionários por trás de tudo, bancando a tentativa de golpe. Só que o relatório Agrogolpistas apresenta uma outra visão, uma contranarrativa. A tese deles é que talvez a investigação oficial estivesse procurando a coisa errada, que não se tratava de um mega financiador, mas de algo muito mais pulverizado, uma rede, um ecossistema de empresários, como eles chamam. E quem seria essa rede? Exatamente os 142 nomes que a investigação deles aponta. Para entender o argumento do relatório sobre impunidade, a gente precisa olhar para 2 números. O primeiro é esse aqui, 898. Esse é o número de pessoas que viraram réis por terem participado diretamente da invasão dos prédios lá em Brasília. Agora, olha o contraste que o relatório aponta. De um lado da balança, a gente tem esses R$ 898 que estavam lá, na linha de frente. Do outro lado, segundo o relatório, daquele grupo de 91 donos de caminhões que teriam dado apoio logístico, sabe quantos foram condenados por financiamento? 0. Nenhum. É esse o ponto central que o documento levanta sobre a questão da impunidade. E no final, a investigação deixa essa pergunta no ar. Uma pergunta bem provocadora, para a gente pensar. Será que a tentativa de golpe teria acontecido sem os tratores, sem todo esse apoio logístico e financeiro que, segundo o relatório, veio do agronegócio? É uma questão que, no fim das contas, resume bem a importância de entender quem é, afinal, esse pessoal do agro.